Muito obrigado, é uma honra ter o presidente Zelensky da Ucrânia. Nós temos trabalhado muito duro, muito proximamente, nos conhecemos há muito tempo, temos lidado com o outro há muito tempo e tivemos pouca negociação anteriormente, mas mudou agora, acho que para os dois países, acho que para o mundo, na verdade. Temos uma coisa que é um acordo muito justo. E estamos ansiosos para entrar lá e cavar e tirar um pouco das terras raras, mas isso significa que nós estaremos lá dentro e é um grande compromisso dos Estados Unidos e apreciamos trabalhar com vocês e continuaremos fazendo isso. Tivemos algumas discussões muito boas com a Rússia, falei com o presidente Putin e vamos tentar encerrar isso. É uma coisa que vocês querem, que ele quer, temos que negociar um acordo. Mas começamos o rascunho de um acordo e acho que alguma coisa pode acontecer. Mais importante é o número de soldados, principalmente neste momento, mais soldados sendo mortos. Você está perdendo milhares de soldados dos dois lados e queremos ver isso parar. E queremos ver o dinheiro ser usado em outras coisas, como reconstruir. E nós vamos trabalhar muito, mas tivemos conversas muito boas, direi até que nós chegamos, o governo Biden não falou com a Rússia de nenhuma forma, eles não falaram com ninguém, eles só deixaram isso continuar. E eu vou dizer isso na sua frente. Você já ouviu dizer umas 1000 vezes, se eu fosse presidente, essa guerra nunca teria acontecido. Teríamos negociado um acordo sem ter que passar pelo que você passou. Mas você e os seus soldados foram incrivelmente corajosos. Nós demos a eles ótimos equipamentos e eles foram incrivelmente corajosos. Damos muito crédito a eles, mas isso devia ter acabado muito rapidamente. Estamos aqui 3 anos depois, então eu dou um tremendo crédito aos seus generais, seus soldados, a você, no sentido de que tem sido muito difícil de lutar, muito fortes, grandes lutadores. E você tem que estar muito orgulhoso dessa posição. Mas agora a gente quer acabar com isso, já chega. A gente quer que isso acabe. É uma honra ter você aqui, muito obrigado por ter vindo. Nós vamos assinar o acordo na conferência na sala leste em pouco tempo, logo depois do almoço, e nós vamos almoçar juntos, também estamos discutindo outras coisas, e agradecemos a todos por estarem aqui. É um momento muito emocionante, mas vai ser realmente emocionante quando nós conseguirmos fazer eles pararem de atirar. E acho que estamos muito perto de conseguir isso. É bom ter você, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pelo convite. Realmente eu espero que esse documento, primeiro, seja o primeiro passo para garantias de segurança reais para a Ucrânia, para o nosso povo, nossos filhos. Eu realmente conto com isso. É claro que não acreditamos que a América não vai parar de apoiar a Ucrânia. É muito importante apoiar e continuar. Eu quero discutir detalhes durante a nossa conversa, claro, sobre a infraestrutura e garantias de segurança, porque por hoje eu entendo que a Europa está pronta para fazer isso e é claro que eu quero discutir com você o que os Estados Unidos estarão prontos para fazer. E eu realmente conto com a sua posição forte para deter o Putin. Isso eu disse o suficiente da guerra, mas eu acho muito importante dizer essas palavras para o Putin, bem no começo da guerra, porque ele é um assassino, um terrorista, mas eu espero que juntos nós possamos pará-lo. Mas para nós é muito importante salvar o nosso país, nossos valores, nossa liberdade e democracia. E claro, sem compromissos com um assassino sobre os nossos territórios. Mas isso vai ser mais tarde, claro, que eu queria, nós falamos sobre isso por telefone, sobre a produção de drones, temos uma produção de drones muito boas, acho que é a melhor do mundo hoje por causa da guerra, e nós precisamos muito da defesa aérea, e você tem a melhor defesa aérea do mundo, e realmente nos ajudou, estávamos sob ataque dos russos, e eu quero falar como é que nós podemos trocar licenças, estamos abertos a compartilhar as licenças dos nossos drones com vocês, claro, com os Estados Unidos. Precisamos de licenças para produzir rapidamente defesa aérea, mesmo depois da guerra. Nós vamos precisar que a nossa nação esteja calma, estejamos protegidos, por isso que nós precisamos desse escudo aéreo. Claro,
Eu quero falar sobre isso com você. Acho que a França e o Reino Unido já falaram. Sabemos que a Europa está pronta, mas os Estados Unidos ainda não se mostraram prontos para ser tão fortes quanto nós precisamos. E o último ponto, não menos importante, é sobre a troca do nosso povo e crianças. Você sabe, esse russo louco que roubou 20 mil crianças ucranianas, mudaram os nomes delas, mudaram as suas famílias, parentes, e agora eles estão na Rússia e nós queremos trazê-los de volta. E realmente é um grande sonho, uma tarefa e um objetivo para mim e para os nossos guerreiros. Aliás, nós trocamos mais de 4 mil guerreiros da prisão russa, mas há milhares a mais na prisão. Eu queria compartilhar com vocês algumas imagens. Posso mostrar agora? Um minuto. Só para o senhor entender em que circunstâncias, em que situação eles estão e qual é a atitude da Rússia para o nosso negócio. Que caras, só antes e depois, você vê um antes e depois, dá para entender milhares de pessoas assim, senhoras, homens, eles não comem, eles batem neles, sabe, fazem um monte de coisas ruins. Mesmo durante a guerra, há regras que todo mundo sabe. Existem regras durante a guerra. Esses caras não têm nenhuma regra. Você vê 50 quilos, muitas coisas assim. E eu não queria mostrar para vocês as mudanças com imagens de criança, porque eu vou compartilhar, mas tá horrível, muito trágico. E eu queria mostrar isso para vocês. Esse é o pastor. Aliás, eles roubaram pastores, porque não é a igreja russa. Eles roubaram pastores, levaram para a prisão. No final do ano passado, nós trouxemos 3 pastores. E poderíamos trocar isso. Isso é passado. Eu quero dizer, eu queria mostrar isso para vocês. Muito obrigado. Nós queremos acabar isso. Eu acho que vamos. Vocês têm alguma pergunta? Quanto dinheiro você pediu para essa segurança de longo prazo para a Ucrânia? Nós não sabemos exatamente quanto, porque nós vamos colocar algum dinheiro em um fundo que nós vamos obter das terras raras que nós vamos tomar e compartilhar em termos de receita. Então vai ser muito dinheiro que nós faremos com a venda e com o uso de terras raras. E como você sabe, nosso país não tem muitas terras raras. Temos muito petróleo e gás, mas não temos muitas terras raras. E o que nós temos é protegido pelos ambientalistas, mas podem ser desprotegidos, né? Mas continuam não sendo muito. Eles têm os maiores do mundo em termos de terras raras. Então nós vamos usar isso, usando isso para todas as coisas que nós fazemos, incluindo inteligência artificial, armas para o exército, e isso vai realmente satisfazer as nossas necessidades. Então uma coisa que acabamos de funcionar. Nós temos muito petróleo, muito gás, não temos terras raras. Isso tem quase todos os componentes da terra rara que nós precisamos para computadores, para todas as coisas que nós fazemos, que nos coloca numa ótima forma. Eu acho que eles vão ter muita segurança. Assim que fizermos o acordo, isso vai ser 95%. Eles não vão voltar a lutar. Eu falei com o presidente Putin e acho que quero dizer que eu me sinto muito forte. Eu conheço há muito tempo. Eu tenho um forte sentimento de que eles estão muito sérios sobre isso. E nós vamos fazer um acordo e quando o acordo for feito, nós falamos sobre segurança. Estamos falando o tempo todo sobre... Estava falando sobre segurança, falei, primeiro acordo, primeiro tem que fazer o acordo. Nós temos que ter um acordo, porque na semana passada 2.000 soldados morreram dos dois lados. 2.000. E eles estão perdendo 2.000, 3.000 por semana. Então, enquanto a gente está sentado aqui conversando, as pessoas estão sendo baleadas e morrendo no campo de batalha. Eles não são soldados americanos, mas são soldados russos, soldados ucranianos, e nós queremos
parar isso. E também queremos gastar dinheiro em outras coisas. Eu não quero que isso seja uma imensa quantidade de dinheiro. O que o governo Biden fez foi terrível. Eles estavam dando dinheiro sem nenhuma garantia para dar esse dinheiro. A Europa deu muito menos dinheiro com garantias na forma de empréstimo, eles recebem de volta. E nós não. Agora nós vamos estar protegidos, porque o contribuinte americano também tem que ser protegido. Esse é um acordo incrível para a Ucrânia, porque nós temos um grande investimento em seu país agora, que eles têm, poucas pessoas têm, e nós podemos realmente seguir em frente com coisas de alta tecnologia e muitas outras coisas, inclusive armamento, que nós vamos usar em muitos locais, mas que precisamos para o nosso país. Esta é uma coletiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do presidente da Ucrânia, Zelensky, traduzida pela equipe da Folha Política. O repórter pergunta ao presidente Zelensky que ele sente que tem o apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão ao seu lado? O presidente Trump está do seu lado nesse momento? Desculpa, ele perguntou. Ele quer saber se você acha, uma pergunta idiota. Eu acho que não estaríamos aqui se eu não estivesse, né? Eu acho que os Estados Unidos estão do nosso lado desde o início da ocupação. Eu acho que o presidente Trump está do nosso lado. E, claro, eu não tenho certeza que os Estados Unidos vai parar de apoiar. Isso é crucial para nós. É importante, sim. O Putin, o presidente fala sobre as pessoas e os soldados que estão morrendo, mas eles vieram para o nosso território, eles vieram para o nosso país, começaram essa guerra e tem que parar. Eu acho que tudo isso é a questão. Realmente a questão mais importante, o presidente Trump, eu espero que sim, pode, com alguns outros aliados, parar o Putin, retirar esses inimigos da nossa terra. Eu acho que você perguntou sobre a história. Acho que se o presidente, quando ele for parar o Putin, se o presidente Trump trouxer paz ao nosso país, eu acho que ele vai estar nessa parede por muito tempo. Nós ouvimos coisas muito boas. O presidente Zelensky acabou de dizer que não há concessões com Putin. Eu queria perguntar a vocês dois. Há concessões que o presidente Zelensky vai ter que fazer? Presidente Zelensky, acho que vocês acham há algo que vocês podem oferecer ou trazer para a mesa, como eleições? Eu acho que vocês sempre vão ter que fazer concessões. Vocês não podem fazer nenhum acordo sem concessões. Então ele vai ter que fazer algumas concessões. Espero que não sejam tão grandes quanto algumas pessoas pensam. Vocês vão ter que fazer isso. É só o que nós podemos fazer. Estou aqui como um árbitro, um mediador, até certo ponto, entre duas partes que têm sido muito hostis, para dizer o mínimo. Eles têm sido muito hostis. Tem sido uma guerra cruel, uma guerra horrível. É um campo de batalha muito plano, e essas balas saem, como eu já disse tantas vezes. A única coisa que para essas balas é o corpo humano. E nós estamos falando de corpos humanos jovens que estão parando muitas balas. É uma planura. Por isso que é uma ótima terra agrícola. Mas tem muito pouca proteção contra essas balas que estão sendo disparadas e outras coisas também. Então, tudo que eu posso fazer é ver se eu posso pôr todos na mesa e chegar a um acordo, e acho que nós vamos ter um acordo. Caso contrário, provavelmente ele nem estaria aqui hoje. Senhor presidente, eu tenho duas perguntas. O seu legado será de pacificador e não o presidente que levou este país para a guerra, encerrou as guerras estrangeiras. Eu espero que seja assim. Eu quero ser lembrado como um pacificador. E seria ótimo se pudéssemos fazer isso. Eu estou fazendo isso para salvar vidas, mais do que qualquer outra coisa. Segundo é economizar muito dinheiro. Mas eu acho isso muito menos importante. Eu espero. Obrigado, Brian, por essa pergunta. Foi uma boa pergunta. Eu espero ser reconhecido como um pacificador. Isso seria uma grande coisa para resolver uma situação muito perigosa. Isso poderia levar a uma terceira guerra mundial. Isso é nessa direção que estava indo.
Se essa eleição nós não tivéssemos perdido, se nós não ganhássemos essa eleição, nós ganhamos de longe, ganhamos em todos os estados pêndulo, pelo voto popular, vencemos todos os distritos. Olha, o mapa está tudo vermelho. Esse é um grande mandato. E essa era uma das coisas que eu dizia, nós vamos resolver isso. Se eu não tivesse ganho, acho que isso teria terminado numa terceira guerra mundial e não teria sido uma boa situação. Qual era a sua segunda pergunta? A minha pergunta era para o Zelensky. Você já usou um terno? Por que você não está de terno? Está com a reunião com a pessoa mais importante desse país e se recusa a usar um terno? Eu tenho problemas com isso. Eu só vou usar uma fantasia depois que essa guerra acabar. Talvez um terno como o seu, talvez uma coisa melhor, não sei. Veremos. Talvez algo mais barato. Obrigado. O senhor vai mandar mais armas para a Ucrânia? Nós vamos ter armas para a Ucrânia, sim, claro. Espero não precisar mandar muito, porque nós estamos ansiosos para ver isso tudo acabar. Nós queremos acabar isso rapidamente. Não queremos mandar muitas armas, estamos ansiosos para terminar a guerra, para a gente poder fazer outras coisas. Mas nós apreciamos muito o acordo, porque precisávamos do que eles têm. Estamos tratando, sabe? Nosso país agora está sendo tratado de uma forma justa. O Biden não fez isso. O Biden não sabia o que estava fazendo, né? Nunca devia ter acontecido, nunca devia ter começado. Você sabe, a resposta é sim. Mas eu espero que não precisemos enviar muitas armas, porque eu estou ansioso para terminar isso e fazer isso rapidamente. O senhor vai fornecer garantias de segurança? Eu não quero falar sobre segurança ainda porque eu quero fechar o negócio. Sabe, você cai sempre na mesma armadilha, como todo mundo, 1 milhão de vezes. Eu quero fechar o negócio, a segurança é tão fácil. É 2% do problema. Eu não estou preocupado com a segurança agora, estou preocupado em fazer o acordo. A segurança é a parte fácil, a segurança é muito boa, todo mundo para de atirar. E agora a Europa vai colocar a gente lá, eu sei que a França vai, o Reino Unido vai. Outros países vão quando eles estiverem ao lado. Nós não nos comprometemos, mas poderíamos. Nós temos segurança de uma forma diferente. Vamos ter trabalhadores lá cavando, pegando as terras raras, para a gente poder criar muitos produtos excelentes neste país. Ainda não determinamos isso, eu vou dizer. Eu falei com a França, eles estavam aqui semana passada e outro dia. Eles se comprometeram a oferecer muita segurança. Eu não acho que você vai precisar de muita segurança. Acho que se o acordo for fechado, acabou. A Rússia não vai querer voltar. E ninguém vai querer voltar. Quando esse acordo estiver pronto, eu realmente acredito que esse acordo vai acabar a história. Nós elogiamos sua coragem, sua convicção de liderar o caminho em direção à paz. Isso envolveu trazer a Rússia para a conversa. Eu amo esse cara. Com que veículo? Um americano que faz um ótimo trabalho. Eu gosto muito da sua pergunta. Acho que é uma pergunta muito boa. É um caminho para a paz, é um caminho para resolver uma coisa. E eu sinto que, como chefe deste país, eu tenho a obrigação de fazer isso. Além disso, nós estamos muito envolvidos, nos envolvemos, e é uma pena que nós tivemos que nos envolver, porque não devia precisar, não devia ter tido guerra, e não devia ter tido o 7 de outubro. Isso nunca teria acontecido, porque o Irã estava quebrado, eles não tinham dinheiro para dar para Hezbollah, para Hamas, eles estavam falidos, e aí no governo Biden ficaram super ricos. Eles foram de nenhum dinheiro para 300 bilhões de dólares em um período de 4 anos. E eles deram muito desse dinheiro e você vê o que aconteceu. E é uma bagunça de verdade que também esperamos ser capaz de resolver. Mas não, eu agradeço por sua pergunta. Eu só sinto que eu tenho a obrigação de tentar e fazer alguma coisa para impedir essa matança. Se eu puder responder.
Eu gosto das suas roupas. Eu sei que ele não gostou. Ele é um cara legal, mas não sei se vocês gostam muito um do outro. Eu gosto das roupas. Tá bom. Eu acho que ele tá muito bem vestido. Eu tenho coisas mais sérias para responder do que essa pergunta. Eu vou responder se eu puder. Queremos garantias de segurança sobre o cessar-fogo. Nós não podemos simplesmente falar sobre cessar-fogo e falar, não vai funcionar. Um cessar-fogo nunca vai funcionar. Eu sou presidente, eu tenho essa experiência. Não só eu. A Ucrânia, antes de mim, da minha presidência, de 2014, Putin quebrou 25 cessar-fogos. Ele quebrou sua própria assinatura. 25 vezes ele quebrou o cessar-fogo. Comigo, não. Ele nunca quebrou o cessar-fogo comigo. Em 2016, o senhor não era o presidente. Não com o senhor, claro. Mas durante aquele período, ele tinha conversas com o nosso lado, e nós tivemos Normandia, França, Alemanha, Ucrânia, a Rússia, e ele quebrou a palavra 25 vezes. É por isso que nunca aceitaremos um cessar-fogo. Não vai funcionar sem garantias de segurança. Talvez o presidente esteja certo sobre esse documento e outros, mas esse documento não é forte o suficiente. Os soldados dele têm medo do Putin. Os soldados têm medo dos nossos soldados. Se nós não formos fortes o suficiente, estamos vazios. Nosso armamento está vazio e não podemos defender nossa terra. Ele sabe, o mundo todo sabe que nós estamos aqui nessa reunião. Por que ele está usando balístico? Putin hoje usando balístico nas nossas escolas, hospitais, balístico. Ele sabe que estamos aqui, que o presidente Trump realmente tem boa vontade para parar essa guerra. E você está ouvindo agora o presidente. Então, por que ele está usando? Porque ele não quer parar. Ele não quer parar. Mas espero que nós façamos isso. Nós precisamos de garantias de segurança. Por que não falamos de garantias de segurança? Os europeus estão prontos. Eles precisam dos Estados Unidos. Se não tem Estados Unidos, nós nunca vamos ter uma garantia suficiente dos europeus, porque eles não querem dividir a conexão aérea entre os Estados Unidos, no principal e mais forte, e os europeus. Isso é crucial, isso é muito importante. O que nós queremos falar é muito importante. E a defesa aérea. Então, a defesa aérea, nós realmente temos um grande déficit com todos os sistemas e precisamos oferecer isso, precisamos muito. Caso contrário, Putin nunca vai parar. E ele vai mais longe, mais longe. Ele nos odeia. Você sabe que não é sobre mim, ele odeia ucranianos, ele acha que não somos uma nação. Ele pensa, ele compartilhou esses pensamentos, eu acho, talvez com o seu time também. Mas com todos os europeus na mídia oficialmente, ele diz, não tem esse país, não tem essa nação, essa língua e uma vida assim como o ucraniano. Ele realmente não respeita todos os ucranianos, ele quer nos destruir. E o senhor está certo, senhor presidente, isso é 2% esse documento, talvez outros documentos. É um bom começo, é um ótimo começo, mas não vai ser suficiente para parar essa pessoa. Eu posso fazer mais uma pergunta? Essa é a regra da guerra. De todos os séculos, toda a história, essa é a regra da guerra. Quem começou, aqueles pagam. Essa é a regra. Putin começou, ele tem que pagar todo o dinheiro da renovação, tem que pagar. Claro, alguns ativos russos, o que temos na Europa, cerca de 300 bilhões, nós podemos usá-los. Podemos usar para reformar, comprar apoio militar dos Estados Unidos. Também podemos fazer, mas não é suficiente. Esta é uma coletiva de imprensa dos presidentes Trump e Zelensky, traduzida pela equipe da Folha Política. Se o senhor quer se colocar no meio da Rússia e da Ucrânia, não, eu já estou no meio, eu quero resolver isso aqui. Eu sou a favor dos dois, eu quero resolver. É maravilhoso falar mal de outra pessoa,
Mas eu quero resolver isso. Se nós pudermos resolver, ótimo. Se não pudermos resolver, eles vão ter que lutar. E só Deus sabe o que vai acontecer. Eu quero ver isso resolvido. Mais uma pergunta sobre tropas americanas na Europa. Depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, os seus colegas enviaram mais tropas para a Europa Oriental, inclusive a Polônia, que é o meu país. O senhor se compromete a manter essas tropas no flanco oriental da OTAN? Eu tenho muito compromisso com a Polônia. Acho que a Polônia realmente se destacou e fez um ótimo trabalho com a OTAN. Eles pagaram mais do que precisavam. Eles são um dos melhores grupos de pessoas que eu já conheci. Eu estou muito comprometido com a Polônia. A Polônia está num lugar difícil, né? Os países bálticos, eles têm... É um lugar difícil, mas também estamos comprometidos. Vamos estar muito comprometidos, estamos comprometidos com a OTAN, mas a OTAN tem que se esforçar, os europeus têm que se esforçar mais. E eu quero vê-los equalizar, porque eles estão dando muito menos do que nós e tinha que ser no mínimo igual, você entende? Os Estados Unidos têm um oceano entre nós, porque os Estados Unidos estão dando muito mais dinheiro e outras coisas do que a Europa. Tendo dito isso, como você disse, eles também têm sido, obviamente, muito úteis, mas nós colocamos muito mais do que eles. E eles deveriam, pelo menos, equalizar. O que mudou entre a primeira vez que a secretária Bass deu ao presidente Zelensky e hoje? Nós fizemos um acordo. Eu sou um empresário, nós fizemos um acordo. Eu achei que não íamos conseguir fazer um acordo. Nós acabamos fazendo um acordo. Como o senhor imagina uma cúpula? Eles não gostam um do outro, né? Eles não se gostam. Não é um casamento por amor. Lamentável. É por isso que você está nessa situação. Os Estados Unidos não deveriam ter permitido que isso acontecesse, ok? Os Estados Unidos estavam sendo governados por um homem que não sabia muita coisa, vou ser bem legal. Governado por uma pessoa incompetente, muito incompetente, nunca deveria ter permitido que isso acontecesse. Eu parei guerras, eu parei muitas guerras. E meu povo vai te dizer, eu parei guerras que ninguém nunca nem ouviu falar, parei guerras antes que elas começassem. Pode ver algumas. Eu poderia te mostrar muitas nações que te diriam agora que iriam para a guerra. Agorinha tem uma nação pensando em entrar em guerra por alguma coisa que o povo aqui nunca nem ouviu falar. Duas nações menores, mas grandes, ainda grandes. E eu acho que eu parei. E isso aqui nunca devia ter acontecido. Um segundo. Sobre as negociações, antes de tudo, eu realmente quero dizer, e acho que todo mundo entende que a Ucrânia, mais do que os ucranianos, ninguém quer essa guerra. Mas no futuro, qualquer negociação, é compreensível que os dois lados da guerra, não a Rússia e os Estados Unidos, porque essa não é uma guerra entre a Rússia e os Estados Unidos. Essa é a guerra da Rússia contra a Ucrânia e o povo ucraniano. Esses dois lados estarão, de qualquer forma, estarão na mesa de negociação. Então é claro que os Estados Unidos, como parceiro mais forte da Ucrânia, e claro, a Europa, eu acho que a Europa é muito importante, eu quero falar sobre isso com o presidente. Sim, a Europa é muito importante para nós, porque nós realmente defendemos a Europa hoje para todos os europeus. Estamos sendo reconhecidos pelo que estamos fazendo, defendendo a linha. E eles têm vida real e nosso povo está morrendo. É por isso que eles nos ajudaram. E também é sobre a necessidade. Como o presidente disse, vocês têm um oceano grande entre... Mas, se nós não segurarmos a Rússia, ela vai mais para frente, para o Báltico, para a Polônia. Mas primeiro para o Báltico, é compreensível para eles, porque eles estiveram na União Soviética. Eles foram uma das repúblicas da União Soviética. E o Putin quer chamar de volta para o seu império. Isso é um fato. E quando ele for lá, se nós não segurarmos, você vai lutar com seus soldados americanos, não importa se tem um oceano ou não, seus soldados vão lutar. Era a minha pergunta.
Eu não quero falar sobre Odessa. Eu quero falar sobre ter um acordo, conseguir a paz. Não vamos falar sobre Odessa, mas muitas cidades foram destruídas. Tem cidades que não são mais reconhecíveis, não tem nenhum edifício de pé e muitas outras coisas. O senhor tem que vir e olhar. Nós temos ótimas cidades, muitas coisas foram destruídas, mas principalmente cidades. E as pessoas trabalham e as crianças vão para a escola, às vezes é muito difícil, às vezes mais perto da frente, as crianças têm que ir para escolas clandestinas ou online, mas a Ucrânia está viva e está lutando. Isso é muito importante. E talvez o Putin esteja compartilhando essa informação de que nos destruiu. Ele perdeu 700 mil pessoas, 700 mil soldados ele perdeu. Mr. President, one more. Senhor presidente, quando foi a última vez que o senhor falou com o presidente Putin, o que ele disse? Ele lhe garantiu que quer paz? É o que eu faço, a minha vida inteira são acordos. E eu realmente, eu conheço há muito tempo, eu lidei com ele por muito tempo. Ele teve que sofrer com a farsa da Rússia, a influência da Rússia nas eleições, Rússia, Rússia, Rússia. Era tudo Biden, não tinha nada a ver com isso, e ele teve que sofrer com isso e ele conseguiu. Eu acho que ele quer fazer um acordo e ele quer ver isso acabar, e é isso que eu faço. É isso que eu faço minha vida inteira, é isso que eu faço, fazer acordos. Eu estou no meio de uma confusão, porque isso aqui é uma verdadeira confusão, isso é muito perigoso. Se isso não for resolvido agora, não vai ser resolvido por um longo tempo. Então eu espero que nós possamos, acho que possamos recuperar. O primeiro-ministro Stormer disse várias vezes que o seu governo acredita na liberdade de expressão e não estava envolvido em censura. Mas o governo do país dele prende pessoas por memes, crimes de pensamento e pressiona empresas americanas a censurar americanos. Como é que ele pode ser um parceiro confiável se ele diz coisas comprovadamente falsas? Nós falamos sobre isso com ele ontem e achamos que eles foram muito longe demais. O J.D. foi muito forte sobre isso, então eu também. O Marco, você gostaria de falar sobre isso, Marco? Nós temos preocupações, obviamente, com essa conduta, porque isso afeta os americanos. É uma preocupação real de que a fala dos americanos online possa cair nas mãos da jurisdição britânica ou de qualquer outro país. Então, esse é um ponto que o vice-presidente levantou em Munique. Eu acho que é muito importante. O que nos une à Europa, tanto qualquer outra coisa, são esses valores compartilhados, e um deles é a liberdade de expressão. E se os americanos estão ameaçados, nós vamos precisar tomar medidas. É uma questão muito importante. Nós falamos isso em detalhes com o primeiro-ministro, o secretário e outros no almoço. Eu sei que o secretário de Comércio Lutnick acompanhou em reuniões privadas ontem à noite. Isso é muito importante. Acreditamos que americanos têm direito de falar o que pensam, mesmo que nós discordemos. Eles têm o direito de falar o que pensam na praça pública, que hoje em dia é online. E nós vamos defender esse direito, no que diz respeito às empresas americanas, cidadãos americanos, vigorosamente. Sob a liderança do presidente, nós vamos encontrar um ponto em comum com nossos amigos no Reino Unido, mas ainda não se sabe o princípio que vai nos guiar. Acreditamos na liberdade de expressão e lutaremos por ela. Há mais algum componente de petróleo e gás? Sim, mas não estamos procurando tanto. Nós temos bastante, mais do que qualquer outro país. Não estamos falando muito disso, mas também afeta, né? Para a maior parte. Existe algum acordo da Ucrânia para comprar US LNG? Não. O senhor acabou de mencionar que falou com Putin alguns dias atrás. Essa é uma nova ligação? Eu falei com ele várias vezes. E como foi a última? O que vocês discutiram? Está falando sério com essa pergunta? Foi bem. Eu acho que nós vamos ter um acordo. Sobre esses minerais. O senhor vai retirar forças dessas áreas? Nós vamos dar uma olhada no momento. Nós temos uma grande área, é uma área bem grande que nós estamos falando. Eu vou estudar isso e vou ver
Quem protegeria esses minerais? Eles vão ser protegidos. O acordo garante que eles serão protegidos. Nós estamos assinando um acordo. Se os russos entrarem, eu acabei de dizer que acho que isso não vai acontecer. Eu não faria um acordo se achasse que vai acontecer. Na CNN, vocês deviam realmente focar em sobreviver, não fazer essas perguntas ridículas. Foquem na sobrevivência, porque a CNN está indo tão mal que eu acho que não vão sobreviver. Outro, vai. A Polônia ficou sob controle russo por décadas depois da Segunda Guerra Mundial. Quando eu era criança, eu vi os Estados Unidos não só como o país mais poderoso e mais rico do mundo, o país que tem música ótima, filmes ótimos, carros, mas também como uma força para o bem. E agora eu estou falando com meus amigos na Polônia e eles estão preocupados que você se alinhe muito com Putin. Qual é a sua mensagem para eles? Bom, se eu não me alinhasse com os dois lados, você nunca ia ter um acordo. Você quer que eu diga coisas terríveis sobre Putin, e aí diga lá, oi Vladimir, como é que a gente vai no acordo? Não funciona assim. Eu não estou alinhado com Putin, eu não estou alinhado com ninguém, eu estou alinhado com os Estados Unidos da América para o bem do mundo. Eu estou alinhado com o mundo e eu quero acabar com isso. Você vê o ódio que ele tem pelo Putin? É muito difícil fazer um acordo com esse tipo de coisa. Ele tem um ódio tremendo. E eu entendo isso. Mas posso dizer que o outro lado também não está bem apaixonado por ele. Então não é uma questão de alinhamento. Eu tenho que dizer, eu estou alinhado com o mundo. Eu quero deixar as coisas definidas. Eu estou alinhado com a Europa. Eu quero ver se nós podemos fazer isso e conseguir resolver. Quer que eu seja dura, eu posso ser mais duro que qualquer outra pessoa que você já viu. Eu podia ser tão duro. Você nunca vai conseguir um acordo dessa forma. É assim que funciona. Mais uma pergunta. Olha, por 4 anos, os Estados Unidos da América tiveram um presidente que se levantou em conferências, falou duro sobre Putin, e aí o Putin invadiu a Ucrânia e destruiu uma parte boa do país. O caminho para a paz e para a prosperidade é se envolver na diplomacia. Nós tentamos o caminho do Biden, de bater no peito e fingir que as palavras do presidente dos Estados Unidos importavam mais do que as ações do presidente dos Estados Unidos. O que torna a América um bom país é a América se envolver em diplomacia. É o que o presidente Trump está fazendo. Posso te perguntar uma coisa? Claro? Ele ocupou grandes partes da Ucrânia, parte do leste, da Crimeia. Depois ele ocupou em 2014. Então, durante vários anos, não estou falando só do Biden. Naquela época era o Obama. Então, presidente Obama, Trump, Biden de novo, agora o Trump. Deus abençoe o presidente Trump. Vai pará-lo. Mas em 2014, ninguém o parou. Ele só ocupou, levou, matou pessoas. 2015. Eu não estava aqui. De 2014 até 2022, a situação era a mesma. As pessoas estão morrendo na linha de batalha. Ninguém parou isso. Você sabe, nós tivemos conversas com ele. Muita conversa, conversas bilaterais, e nós assinamos com ele. Quando eu tinha acabado de ser eleito presidente em 2019, eu assinei com ele um acordo. Eu assinei com ele, Macron e a Merkel. Nós assinamos um cessar-fogo. Todos eles me disseram que nós assinamos esse contrato. Depois disso, ele quebrou o cessar-fogo, ele matou nosso povo, não trocou prisioneiros, nós assinamos a troca de prisioneiros, mas ele não fez isso. Que tipo de diplomacia, J.D., você está falando? O que você quer dizer? Eu estou falando sobre o tipo de diplomacia que acaba com a destruição do seu país. Senhor presidente, com todo respeito, eu acho que é desrespeitoso da sua parte entrar no escritório, no salão oval, e tentar litigar isso na frente da mídia americana. Vocês estão forçando recrutas, jogando na linha de frente. Vocês deviam estar agradecendo ao presidente por trazê-lo para essa
conferência. Você já foi à Ucrânia? Sim, eu estive lá, eu assisti, vi as histórias e sei o que acontece. Você traz as pessoas numa turnê de propaganda, você discorda que teve problemas para trazer gente para o seu exército? O senhor acha respeitoso vir ao Salão Oval dos Estados Unidos e atacar a administração que está tentando evitar a destruição do seu país? Muitas perguntas. Vamos começar do começo. Primeiro de tudo, durante a guerra, todo mundo tem problemas, até você. Mas você tem um lindo oceano e não está sentindo isso agora, mas vai sentir no futuro. Deus abençoe. Olha, não diga o que nós vamos sentir. Nós estamos tentando resolver um problema. Não nos diga como é que nós vamos nos sentir. Eu estou lhe dizendo que você não está em posição de ditar isso. Você não está em posição de ditar o que nós vamos sentir. Nós vamos nos sentir muito bem. Nós vamos nos sentir muito bem e muito fortes. Agora você não está numa posição muito boa. Você se permitiu ficar numa posição muito ruim desde o começo dessa guerra. Você não está bem, você não tem as cartas agora. Com a gente, você pode ter algumas, mas agora você não tem nenhuma. Você está apostando com as vidas de milhões de pessoas. Você está apostando com a Terceira Guerra Mundial. Está apostando com a Terceira Guerra Mundial. O que você está fazendo é muito desrespeitoso com este país. Este país, que muitas pessoas disseram que você devia ter feito. Você foi à Pensilvânia e fez campanha pela oposição em outubro. Agradeça ao presidente dos Estados Unidos. Ele está tentando salvar o seu país. Por favor, você acha que se você falar mais alto sobre a guerra, ele não está falando alto? O seu país está em grandes apuros. Não, você falou bastante. Seu país está em grandes apuros. Eu sei que você não está ganhando. Você tem uma ótima chance de sair bem agora por nossa causa. Se o nosso país permanecer forte, vocês não estavam sozinhos. Nós demos 350 bilhões em equipamento militar. Seus homens são corajosos, mas eles tiveram que usar os nossos equipamentos. Se você não tivesse os nossos equipamentos, essa guerra teria acabado em 2 semanas ou 3 dias. Eu ouvi isso do Putin, de fato. Talvez menos. Vai ser uma coisa muito difícil fazer negócios assim, eu te digo. Eu disse, há desacordos. Ao invés de tentar resolver isso, nós estamos brigando na frente da imprensa. Você sabe que está errado. Vocês acham bom para o povo americano ver isso aqui? Eu acho que é muito importante, não. Por isso que eu mantive isso tanto tempo. Tem que ser grato. Você não está com as cartas, seu povo está morrendo, está ficando sem soldados. Seria muito bom. E aí você vem e diz, eu não quero cessar-fogo, eu não quero cessar-fogo, eu quero continuar, eu quero isso, quero aquilo. Olha, se você puder obter um cessar-fogo agora, eu digo, aceita isso, as balas param de voar. Você está dizendo que não quer parar a guerra, porque você quer a garantia, você vai ter um cessar-fogo mais rápido. Isso não foi comigo. Não foi no meu governo. Um cara chamado Biden, que era uma pessoa bem burro. Isso foi com Obama que te deu lençóis. Eu te dei balas, eu te dei os javelins. Obama deu lençóis. A verdade, a declaração de Obama é que Obama deu lençóis e Trump deu javelins. Você tem que ser mais grato. Porque deixa eu te falar uma coisa, você não tem as suas cartas. Com a gente você tem agora, mas sem nós você não tem nenhuma carta. Desse acordo vai ser difícil de fazer, porque as atitudes vão mudar. E se a Rússia quebrar o acordo? Quebrar o cessar-fogo? O que você está dizendo? Se a Rússia quebrar... O quê? E se cai uma bomba aqui agora? O que eles quebraram? Eles quebraram com o Biden porque não respeitavam o Biden, não respeitavam Obama. Eles me respeitam.
Let me Então, tell deixa you, eu Putin falar. went through a hell of a lot Putin with passou me. He por went through muita a coisa phony comigo, witch passou hunt por uma where falsa they caça used às him in bruxas, onde Russia. usaram ele e a Russia. Já You ouviu ever falar hear that deal? disso, There was a da phony, Rússia? there was a phony Era tudo Hunter falso. Biden, Hunter Joe Biden, Joe Biden scam. Biden, Hillary golpe Clinton, da Hillary Shifty Adam Clinton, Schiff. Adam It was a Schiff. Democrat Era scam. golpe democrata And he had e to go ele through teve que that. passar por And he tudo did isso e go ele through passou. it. We didn't end up Nós in a não war. entramos em guerra. And he E ele went through passou it. He por was tudo accused isso, of foi all that acusado stuff. de todas He had essas nothing coisas to que não do tinha with it. It nada came a out of ver. Hunter Saiu do Biden's banheiro do Hunter bathroom. Biden, do It quarto came do out of Hunter Hunter Biden, era uma Biden's coisa bedroom. nojenta. It was disgusting. And Ai, then they eles said, disseram, o laptop the do laptop from inferno hell foi was feito made pela by Russia. Rússia. Os The 51 51 agentes, The tudo whole thing aquilo was era a uma scam. farsa. And he E had to ele put up teve with que that. He aturar was com being tudo isso, accused sendo of all that acusado de stuff. todas essas coisas. All I can Tudo que eu say posso is this. dizer, He might have ele pode ter broken deals quebrado with acordos com and Obama, Bush, Bush, and he might have broken them Biden. with Biden. He did, Talvez, maybe não he sei. did. I don't know what Eu não sei o que happened. aconteceu. But he didn't Mas não break 'em quebrou with me. nenhum He comigo. wants Ele to quer make a fazer deal. um I don't know if acordo. he Não can sei make se a você pode deal. fazer um acordo. The problem is, Eu I've te dei empowered you to poder be a para tough ser um guy. cara durão. And E eu I don't acho que think você you'd não be a ia tough ser um guy cara without durão the sem os United Estados States. Unidos. Your Seu people are povo é very muito brave. corajoso. But Mas you're você vai either gonna fazer um make a deal acordo ou nós or estamos we're fora. out. And if we're Se out, nós ficamos you'll fora, fight você it vai out. lutar até I o don't think fim. it's gonna be Eu não acho pretty. que vai ser You'll bonito. fight it out. Mas você vai lutar até o But you fim. don't have the Mas você não tem as cards. cartas. Once we sign that Se deal, nós you're in a assinarmos much esse better acordo, você position. fica numa But you're posição not muito acting at melhor. all Você não está thankful. agindo And de uma that's not a forma nice thing. I'll be grata. honest, Isso não é that's not a legal, nice thing. para ser honesto. All right, I think we've Eu seen acho que nós enough. já What do you vimos o think? suficiente. O que você acha? This is going to be Vai great ficar television, I ótimo will na say televisão. that. All right. We'll Vamos see ver what o we que nós can do podemos about putting it fazer para together. juntar Thank isso you. tudo. Obrigada.